Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Você clicou nesta mensagem para ouvir a mensagem ou para saber a resposta àquela pergunta bíblica do dia? Independente do motivo principal, espero que você fique para ouvir a mensagem e também a resposta que vem no final deste vídeo. Vários dos salmos usam a narração histórica como a base de adoração a Deus. É comum observar contrastes entre a fidelidade de Deus e a rebeldia dos homens contra o Criador. Uma comparação de dois dos salmos nos ajuda a fixar os olhos na bondade do Senhor, enquanto agradecemos sua misericórdia para com homens pecadores. No Salmo 106, ou 105 em algumas Bíblias católicas, Deus é louvado por sua bondade e eterna misericórdia, especialmente em relação ao povo de Israel e sua desobediência repetida ao longo da história. O salmista confessa os pecados nacionais com palavras sinceras. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos mal. Salmo 106, verso 6. Ele compara os pecados de sua geração com os pecados dos antepassados e acrescenta à lista dos erros, no verso 7, não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes. Verso 7. Embora o povo tenha se arrependido por um tempo, diz o verso 13, cedo, porém, se esqueceram das suas obras. A avaliação dos israelitas neste salmo é bem resumida nesta frase no versículo 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador. Quando o homem se esquece das obras de Deus, ele se afasta do Senhor. Um dos principais motivos da ênfase bíblica na história foi para ajudar o povo a continuar fiel no futuro por causa das importantes mensagens do passado. Quando lembravam as grandes obras de Deus na criação, no dilúvio, no êxodo do Egito, na conquista de Canaã e nas vitórias sobre seus inimigos, os israelitas encontrariam motivos para continuarem firmes e fiéis ao Senhor no futuro. Mas quando se esqueciam dessas grandes obras, a consequência sempre foi a mesma: o afastamento de Deus. Esquecer-se das obras de Deus é sempre um erro fatal. Agora vamos pensar em outro salmo. Salmo 103 ou 102 em algumas Bíblias católicas focaliza o outro lado desta questão de comunhão entre Deus e os homens. Se o homem se esquecer das obras de Deus, ele se separa do Criador. Mas se Deus não se esquecer das obras do homem, a comunhão entre criatura e Criador se torna impossível. Nenhum de nós é capaz de obras tão boas que pagariam o preço do pecado. E por isso ficamos carregados dos erros que nos separam do santo e perfeito Senhor. Neste salmo, Davi louva ao Senhor porque Deus, na sua misericórdia, se esquece das obras, das iniquidades dos homens. Diz, Salmo 103, versos 10 a 12, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Que contraste total. Se o homem se esquecer das obras de Deus, ou se Deus se lembrar das obras do homem, a comunhão entre Criador e criatura se torna impossível. Estes fatos devem nos levar a demonstrar procedimento coerente nos dois casos. Primeiro, precisamos nos lembrar de Deus e de seus feitos. É importante estudar o relato bíblico da criação do mundo pela palavra de Deus. Devemos observar bem a maneira que ele protegeu e abençoou
grandes personagens fiéis, como Noé, Abraão, Moisés, Josué, Daniel, Pedro, Paulo e muitos outros. E jamais devemos nos esquecer dos castigos que Deus trouxe sobre os rebeldes, sejam egípcios, israelitas, babilônicos, romanos ou cristãos que se afastaram do Senhor. Segundo, devemos implorar a Deus para que Ele se esqueça dos nossos pecados. 600 anos antes de Cristo, Jeremias transmitiu as palavras de Deus, que descreveram as grandes vantagens da nova aliança que seria feita em Cristo. Entre as bênçãos oferecidas em Jesus é o perdão. Diz Jeremias 31, versículo 34, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que promessa de Deus. Vamos sempre nos lembrar das obras de Deus, para que Ele possa se esquecer das nossas. A pergunta 538 foi sobre uma história muito conhecida na Bíblia, mas a pergunta toca num ponto talvez menos conhecido. O gigante que Davi matou era de qual cidade dos filisteus? Alternativas. A. Gaza, B. Gate, C. Asdod ou D. Ecrom. A resposta certa? Alternativa B. Gate. Como diz 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Você conhece o resto da história. Que Deus, por meio de Davi, derrubou esse gigante. Agora uma nova pergunta. Jesus disse aos escribas e fariseus que ele daria qual sinal para eles? A. Sinal de Elias. B. Sinal de Moisés. C. Sinal de Davi. Ou D. Sinal de Jonas. A resposta no final do episódio 540. Lembrar e esquecer. Devemos lembrar de tudo que Deus tem feito e esperar que Ele esqueça das coisas vergonhosas que nós temos feito. Porque nós queremos estar eternamente em comunhão com o Deus perfeitamente santo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.